Renúncia, primeira parte, capítulo 7, Caminhos de luta. A chegada dos retirantes irlandeses em terras da América ocorreu sem maiores incidentes. Não obstante, a demorada travessia de longa normal naquela época. O velho Gordon, como guia experimentado, conduziu a caravana com segurança ao porto de destino, onde os imigrantes se instalaram na zona mais tarde absorvida pelos subúrbios de Hertford. Todos os corações estoavam de esperanças novas. Cirilo estava deslumbrado com a riqueza da terra, impressionando-se com a beleza dos horizontes. A paisagem evidenciava, de fato, um mundo diferente, que, no dizer de Abraão Gordon, era a região destinada por Deus aos homens de boa vontade. A adaptação da pequena comunidade não apresentou dificuldades apreciáveis. Em breves dias, intensificava-se satisfeita com as mudanças havidas, embalando-se em perspectivas promissoras. A caça e a pesca eram novidades que a todos proporcionavam não somente diversões inéditas, senão também abundante celeiro. Samuel e Abraão, aportados à nova terra, adquiriram 100 de escravos e, com o auxílio do braço negro, iniciaram as primeiras culturas. Ao calor de entusiasmos fecundos, desdobravam-se energias para as tarefas imensas, assinalando-se que, ao fim de poucas semanas, todo o trabalho estava normalizado. Recordando o berço natal, a extensa região que abrangia as duas grandes propriedades rurais foi batizada com o expressivo nome de Nova Irlanda. Samuel e Constância não cabiam em si de contentes, e apesar das saudades do Ulster, faziam o possível para produzir e conservar as pequeninas coisas que adornavam as antigas fazendas da Irlanda distante. Movimentavam-se os empreendimentos nesse sentido, não apenas no interior doméstico, mas igualmente na divisão das pastagens, na localização da lavoura de batatas e legumes, nos aviários, estábulos e redis. Cirilo, ao lado de João e Carlos Gordon, promovia importantes iniciativas. Cheios de energia e mocidade, operavam os três uma verdadeira revolução agrária, orientando grandes turmas de servos na transformação benéfica dos patrimônios da natureza. Aqui eram braços d'água captados a distância de quilômetros para fertilizar pastagens e acionar moinhos. Além, eram os campos de experimentação dos cereais encontrados. Aproveitavam-se todos os conselhos dos colonos chegados antes deles. Regiões vastas foram destinadas ao plantio do fumo, base econômica de maior importância para o comércio de exportação. Cirilo, principalmente, não tinha ameaças de repouso. Encantado com a grandeza do território que lhe desafiava a mocidade robusta e empreendedora. Atividade posta no trabalho intensivo e pensamento voltado para o lar distante, iniciou logo a construção da casa própria, fiel aos desígnios trazidos da Europa. A exemplo do que fazem aves próvidas, nota explicativa 31, prudentes, precavidas. Escolhia com desvelo, carinho o material mais adequado à construção do ninho de futura tranquilidade. Lembrava as menores observações da companheira com referência ao assunto, para que fossem cuidadosamente desdobrados os serviços iniciais. A paisagem parecia corresponder aos mais íntimos desejos da esposa, pois, de fato, encontraram uma pequena zona de cômoros verdejantes, regada pelas águas claras do Connecticut. Tudo a esbater-se em magnífico fundo azul.
Cirilo cercara o local com particular cuidado para que as árvores frutíferas desenrolassem os primeiros ramos. Ouvindo-lhe os planos de futuro, todos calcados em sonhos de paternal ventura, Constância sorria, embevecida, e por sua vez idealizava 1000 coisas para que a nora só encontrasse bem-estar no ambiente colonial. Estava a completar-se um ano que haviam imigrado, um ano de esperanças e trabalhos para Cirilo, e também de saudades e expectativas ansiosas de notícias que jamais lhe chegavam, excetuadas as cartas recebidas nos primeiros tempos. Agora, esperava de uma embarcação segura para voltar a Paris, em busca da esposa que tanto o preocupava. Entretanto, este navio que o deveria levar trazia-lhe dolorosa carta do tio Jacques, na qual, com mão trêmula, comunicava os tristes acontecimentos de França. Historiava a epidemia com todas as cores negras e, por fim, registrava, pesaroso, a espantosa notícia do falecimento de Madalena e de seu pai, pouco depois da morte de Dona Margarida, e que, de Versalhes, Antero de Oviedo, lhe comunicara que seguiria para a América do Sul, sobrecarregado de profundos desgostos. A leitura da lutuosa carta fizera-se acompanhar de efeitos fulminantes. O rapaz debalde ensaiou um gesto de resignação ante a fatalidade que lhe modificava o destino. As letras baralharam-se-lhe na retina, trêmulo de assombro. Lágrimas ardentes misturavam-se a soluços de irremediável aflição, apesar das expressões confortadoras de sua mãe. Naquele momento, tudo estava terminado para o seu coração afetuoso. De que lhe servira tamanha bagagem de esperanças se a fatalidade assim anulava todos os projetos sublimes? Agora concluía que a mudança, efetuada com tão grandes aspirações de futuro venturoso, não passava de estranho e miserável exílio. Custava-lhe admitir a realidade das informações inesperadas e exasperantes. Entretanto, a carta do velho amigo de Blois não dava margem de qualquer dúvida. Além disso, na mesma embarcação que lhe trouxera em Fausta Nova, chegaram diversos imigrantes franceses que se declaravam involuntariamente expatriados diante da epidemia devastadora. O pobre rapaz caiu em situação desesperadora. Espantava-o a tremenda impossibilidade de qualquer lenitivo. Seu intraduzível sofrimento tinha, ao seu ver, o cunho de fatalidade irremediável. Prostrado, em febre alta, foi forçado a acamar-se, movimentando toda a Nova Irlanda em torno do seu leito. Em vão, porém, sucediam-se os argumentos consoladores. Seu olhar era quase indiferente às exortações evangélicas do ancião de Belfast e reagia dificilmente mesmo aos apelos maternais. Ao seu ver, aquela dor era inacessível ao raciocínio de quantos o rodeavam. Nenhum dos seus havia conhecido Madalena, e ninguém na colônia podia avaliar sinceramente a sua desgraça irreparável. Constância, porém, desfazia-se em desvelos, na sua infinita capacidade de afeição. Na véspera da missa que mandara celebrar em intenção da nora, supostamente falecida, abeirou-se do leito do filho inconsolável e falou-lhe com carinho. Meu filho, é verdade que o teu sofrimento é indefinível e que longe estamos de imaginar toda a intensidade do teu desgosto, mas peço-te considerar minha confiança de mãe. Acaso terão terminado todos os teus deveres neste mundo? Reconheço que teu amor conjugal é muito grande. Todavia, nós também te amamos muito.
quis responder, asseverando que sua aventura estava destruída, que o mundo não lhe oferecia novos ideais. Contudo, a voz morria-lhe na garganta opressa. Não te entregues a esse abatimento fulminante de coração, continuava a palavra maternal com profundo desvelo. Não te peço esse sacrifício de teus sentimentos apenas por mim. Há 3 noites Samuel não dorme, dizendo-se perseguido de remorsos atrozes por ter havido trazido sem a esposa. Não sei mais o que fazer, meu filho, por demonstrar que em tudo devemos obedecer à vontade do Pai que está nos céus. Nesse ínterim, a bondosa senhora interrompeu-se para enxugar as lágrimas. Também sofro com os pensamentos que afligem teu pai, mas que seria de nós aqui sem as iniciativas do teu cérebro e o valor dos teus braços? Como vês, a felicidade na colônia não se resume num sonho de quem troca o berço em que nasceu por uma pátria diferente. O equilíbrio doméstico exige alta soma de esforços e de sacrifícios. Qual a situação se não tivesses vindo? Não poderia continuar dependendo tanto dos Gordons, nossos velhos amigos. Não acreditas, meu filho, que hajam cumprido insondáveis desígnios de Deus? Se puderes, tranquiliza teu pai e a mim, também neste transe tão amargo, revelando conformação e paciência. E se não for agravo aos teus padecimentos íntimos, acompanha-nos amanhã ao ofício religioso em intenção da paz de Madalena no seio de Deus. As considerações maternas, ditas com inflexão de imenso carinho, atingiam fundo o coração do filho. Logo que possas, levanta-te, prosseguiu, passando-lhe as mãos pelos cabelos. Recorda as nossas necessidades de trabalho, pensa nos teus irmãos. Ele continuou silencioso, não obstante os inestimáveis resultados da exortação instante e humilde. Tão logo a genitora volveu ao interior da casa, ele começou a meditar mais seriamente na sua necessidade de reação. Não seria egoísmo insular-se de modo absoluto na dor que o acabrunhava? Cumpria não agravar as tribulações maternas, tampouco abandonar o genitor em meio de tantos empreendimentos iniciados. Nada no mundo poderia cicatrizar a úlcera que se lhe abrira na alma. Contudo, era preciso ocultá-la, retomar a charrua cotidiana e renovar as disposições, a fim de não parecer covarde. Com grande esforço levantou-se. A contemplação da natureza, ambiente que lhe devolveu as alegrias primitivas. A magnífica paisagem americana assumia agora, a seus olhos, o aspecto de cemitério adornado de árvores esplêndidas em apoteose de flores. A missa do dia imediato foi particularmente penosa para o seu espírito afetuoso. Os Gordons e os Davenport ocupavam os lugares mais destacados do interior da capela, enquanto os escravos se conservavam a certa distância, olhando-o com olhos piedosos. O pobre rapaz, entrajado em rigoroso luto, não sabia como disfarçar por mais tempo as emoções que lhe estrangulavam a alma sensível. Ao terminar o ofício, quando recebeu o último abraço de condolências, sentiu um grande alívio. Agora desejava ardentemente embarcar para a França, ao menos para visitar o túmulo da companheira inovidável e rever os sítios inesquecíveis da sua efêmera aventura conjugal. Mas o professor de Blois anunciava sua vinda breve e definitiva, acompanhado de Susana. Jacques revelara em todos os trechos da carta amargurosas desolações. Também fora vítima da enfermidade terrível. A escola amada estava extinta e pretendia embarcar sem perda de tempo,
atendendo aos rogos da filha, aflita para afastar-se do teatro de acontecimentos tão tristes. Cirilo ponderou que seria conveniente esperá-los, certo que trariam pormenores que ansiava por conhecer. Daí por diante duplicou as próprias tarefas, buscando no trabalho lenitivo a mágoa profunda que o devorava. Taciturno e nada obstante enérgico e resoluto, levantava-se quando ainda as estrelas luziam no firmamento, compartilhando no esforço rude dos escravos. Costumava fazer as refeições no campo e só regressava ao lar quando os astros da noite despontavam. O quadro doméstico prosseguia sem alterações, quando a chegada de Jacques com a filha veio suscitar novos assuntos. Diariamente à noite renovavam-se as palestras animadas em casa de Samuel ou na de Abraão, no ritmo da curiosidade geral pelas notícias do velho mundo. O esposo de Madalena lograra algum conforto com a presença do prestimoso amigo e, fumando seu cachimbo, calado, ouvia as dolorosas descrições da epidemia que flagelara as populações francesas do norte. De quando em quando, Susana intervinha no assunto, com sutileza, por dar impressões pessoais. Contara a todos que não pudera abraçar Madalena Villamil na hora extrema, porém tivera a oportunidade de acompanhar Antero de Oviedo nas derradeiras homenagens devidas a Dom Inácio. Dada a sua presença em Paris, podia descrever os quadros impressionantes da capital francesa. Circunstância que frisava com entusiasmo, carregando nas tintas negras para produzir maior efeito no auditório atento e estarrecido. A situação em Nova Irlanda era muito próspera. As duas fazendas realizavam vultuosos negócios. Com a vinda dos 2 colonos tão importantes, ia resolver-se um grande problema, que era o da escola. Abraão Gordon já havia ponderado o assunto e resolvido procurar um professor para o grande centro rural. O educador de Blois, todavia, atendeu com vantagem a semelhantes necessidades. Espírito corajoso e realizador, em poucos dias iniciava um movimento de instrução primária, entusiasticamente aplaudido por todos os companheiros. As fazendas vizinhas interessaram-se igualmente pela iniciativa. Crianças de longe vinham matricular-se nas aulas prestigiosas, dirigidas por professor de reconhecido mérito. Notava-se em Susana uma transformação singular. Parecia outra, ali assim no ambiente americano. Renunciara aos hábitos frívolos, punha de parte a ociosidade e auxiliava o pai nos trabalhos escolares. O próprio Jacques estava impressionado com aquela transformação. Com alto senso psicológico de mulher, Susana dividiu turmas em classes, estabeleceu melhor aproveitamento dos horários, arregimentou planos surpreendentes. Conhecendo o interesse de Cirilo pelos escravos, consagrou parte do dia à instrução dos filhos dos cativos. Visitava as senzalas pela manhã, ministrando noções de higiene e ensinando o melhor meio de lograr a harmonia doméstica. Lançou a ideia de um grupo musical formado pelos servos, iniciativa que alcançava enorme êxito após algum tempo de laboriosa preparação. Tornara-se, enfim, credora da estima geral. Esforçava-se por ser útil a grandes e pequenos, sem embargo dos sentimentos menos dignos que lhe moviam o coração. Tornara-se a alma de todas as realizações mais íntimas pela afabilidade com que dissimulava as intenções. Não somente se consagrava ao trabalho gratuito em benefício das crianças necessitadas, como organizava os serviços da capela, cooperava em todos os mistérios de assistência aos enfermos, prestava auxílio eficiente aos matrimônios improvisados. Não raro chegavam a Hartford pequenas turmas de jovens órfãs ou de outras candidatas ao matrimônio na colônia, onde o número de homens sobrepujava de muito o de mulheres,
e constituía espetáculo interessante a parada dos rapazes do campo, consultando as qualidades das futuras esposas. Raramente se examinavam os traços de beleza física. Quase todos, porém, se interessavam pela saúde das que se reuniam melhores requisitos de capacidade para o trabalho, principalmente rijeza de pulsos e tornozelos. Os serviços da colônia exigiam pesados esforços físicos ou então longas caminhadas através das lavouras. As concorrentes julgadas incapazes dificilmente conseguiam noivar. As famílias de tratamento entretinham-se em assistir às interessantes competições, encontrando nelas inesgotável assunto para serões humorísticos. Jacques Davenport chegara mesmo a observar que o novo continente era a primeira região do mundo na qual a mulher deveria vencer, longe da moda e da faceirices femininas. Em tal ambiente, era de prever que Susana Duchesne interessasse a todos os rapazes de nobre educação. Inteligente e afável, estimada por toda a comunidade, dadas as suas iniciativas de trabalho, entrou a ser requestada com empenho. E, contudo, ela se mostrava insensível às atenções de Carlos Gordon, que a cortejava francamente. No íntimo, Susana recalcava o seu despeito bem feminino ao verificar que o primo, cuja afeição não hesitara em conquistar mediante um crime, dava-lhe a impressão de não lhe perceber a presença, senão como irmã desvelada e sincera. É verdade que o tempo lhe desfizera a sombria catadura, como se houvesse afeiçoado a própria dor sem conseguir alijá-la. Nunca mais, contudo, voltou a ser o mesmo homem de alegria sem mácula. A taciturnidade das primeiras semanas de viuvez foi substituída por constante retraimento, e o riso franco e sonoro de outros tempos transformou-se em discreto sorriso, ainda assim raro. Decorrido o primeiro ano em que sobrepujara todas as expressões individuais em serviço efetuado, a família começou a preocupar-se com a sua viuvez. Constância, instigada pela sobrinha, por trás dos bastidores, certa noite em que se achava a sós com o filho, chamou-lhe a atenção para o caso. Muito delicada, evidenciando nobre prudência maternal, começou a dizer, sensibilizada: "Na verdade, tua situação de viúvo me preocupa muitíssimo. Não achas acertado refazer o destino, cogitando de um novo lar? Aí já tens a casa que a falecida da saudosa memória não logrou desfrutar. Quando te vejo a cultivar sozinho as roseiras e fruteiras, sinto que o coração se me aperta no peito. Mais vale abandonares aquelas plantações que só teriam significação se tivesse a consorte ao lado." O rapaz não podia perceber a intenção materna e ponderou com sinceridade cristalina: "Tenho a impressão de que Madalena me acompanha em pensamento. Já em Paris havíamos combinado os dispositivos ornamentais desta vivenda. As roseiras do portão, o cultivo dos pessegueiros e mesmo a frente da casa para os rios são ideias dela, que não poderei esquecer. Se me não ficou ao menos um filhinho para beijar, guardarei essas lembranças em penhor de felicidade à sua memória." "Concordo com a nobreza de tuas recordações, mas não posso aprovar a solidão em que vives. Suponho que poderias aliar as saudades aos imperativos da vida real, pois, moço como estás..." Amparando de pronto a mal disfarçada sugestão, Cirilo respondeu: "Julgo, minha mãe, que ninguém pode amar duas vezes." "Será talvez um engano, pois os afetos da vida não se confundem nunca. Como esposa e mãe, conheço o amor em formas diferentes e estou habilitada a dizer que estimo o marido e os filhos com um só coração, mas a cada um de certa maneira. E quando minha experiência fosse particular,
hás de convir que, se muitas vezes há consórcios de amor, também não faltam os de conveniência. A senhora não admite que um homem possa viver sozinho? Não vou tão longe, mas não vejo razão para que um rapaz, na tua idade, se isole totalmente da vida, como vens fazendo. Mas por quê? Indagou Cirilo intrigado. A boa senhora teve certa dificuldade em condicionar a resposta, mas no momento encontrou boa saída, invocando os argumentos religiosos. Ora, meu filho, se Jeová se preocupou com a solidão de Adão no paraíso, dando-lhe a companhia de Eva, que não sinto eu na minha maternal fragilidade humana ao ver-te sempre sozinho e triste? A verdade é que Deus estava no céu e nós estamos no mundo. Mas o Criador, disse o rapaz, esforçando-se por sorrir às delicadas sugestões maternas, não deu a Adão 2 Evas. A genitora também sorriu, meio contrafeita, mas prosseguiu firme. Deixemo-nos de humorismos. Estou encarando a sério a situação. Ouve-me, filho. Por que não esposas Susana para que nossa alegria se complete? Tua prima sempre te acompanhou os passos com extrema fidelidade. Desde a infância que se interessa por seu bem-estar e procura o teu coração. Jamais lhe ouvi qualquer censura aos respeitáveis sentimentos que te levaram ao primeiro matrimônio. É um coração afetuoso, dedicado, fiel. Não seria a criatura talhada para te restituir a ventura que bem mereces? E não seria louvável que lhe oferecesses agora o teu braço protetor? Cirilo esboçou um gesto de quem via confirmadas certas suspeitas mais íntimas e afiançou. Desde a chegada do tio Jaques, noto de fato na prima umas tantas pretensões, mas a verdade é que não posso esposá-la. Não se deve mentir nem mesmo ao próprio coração. De qualquer maneira, porém, acentuou Dona Constância, não se justifica a solidão em que vives. A própria Madalena, se estivesse conosco, não concordaria com semelhantes atitudes. Cirilo deu a entender que os alvitres seriam objeto de acuradas meditações, mas estava longe de pensar que a investida materna representava o início de cerrada ofensiva familiar a fim de lhe modificarem os pontos de vista. Daí por diante, entrou a reparar mais detidamente nas atitudes mínimas de Susana, compreendendo-lhe as razões sutis no tratamento delicado dispensado aos seus homens de serviço. A pretexto de atender às crianças negras, ela percorria frequentemente as zonas de trabalho rude, distribuindo sorrisos e palavras de conforto. Cirilo começou a pensar naquelas necessidades do homem moço, insulado no mundo sem assistência afetuosa de uma alma feminina e sem o estímulo dos filhinhos, coisa que sua mãe fazia questão de salientar quase todas as noites no serão doméstico. Por vezes, as ideias batalhavam-lhe no cérebro oprimido. Via-se à frente de caminhos e de luta áspera, em que necessitava a vigilância para não cair. Assediado por uma torrente de opiniões, chegava a temer que as próprias ideias lhe faltassem no momento oportuno. A ideia de segundas núpcias lhe causava tal ou qual repugnância. Sempre considerara o amor como patrimônio intransferível. Era impossível bipartir a alma, trair os estos espontâneos do coração. Os meses corriam em tensas expectativas para a filha de Jaques, quando o inesperado acontecimento veio imprimir novo rumo à situação. Certa manhã, de radioso domingo, após o culto, o ancião de Belfast procurou Susana, declarando-se mensageiro de grave assunto que desejava examinar a sós com ela. A jovem atendeu, algo perturbada, visto não contar com a assistência do genitor que se encontrava ausente.
Logo que se defrontaram a sós na saleta particular, Abraão Gordon expandiu-se com alegria. Não te vestes, exclamou sorridente, com ares patriarcais. Teu pai não ignora o que te venho dizer. Conversamos ontem à noite, tendo-me asseverado que o caso não lhe reclama autoridade paternal, e sim o teu coração de filha. Mas que vem a ser tudo isso, tio Abraão? Interrogou a jovem, obedecendo aos costumes familiares com a designação mais íntima. Dilo-ei sem circunlóquios, respondeu o ancião sorridente. É que a colônia está precisando de gente nova e novos lares. E Carlos me incumbiu de consultar-te quanto à possibilidade de um enlace que a todos nos se afigura auspicioso. Susana descorou. Não esperava tal coisa. A presença do velho amigo, que se habituara a respeitar desde menina, impunha-lhe uma resposta leal. Mas a sinceridade e nobreza da consulta causavam-lhe estranha emoção. Admirava Carlos Gordon como rapaz culto e digno, mas não conseguiria ir além disso, pois que se lhe impunha formal recusa, procurava debalde os recursos da palavra. Diga, Susana, continuou o ancião solícito, por que te perturbas? Considera que não tens nenhum compromisso. E vendo que ela não lhe retribuía a insatisfação que lhe oferecia com tanto júbilo, calculou a luta íntima que lhe ia na alma e procurou socorrê-la. Teus olhos rasos d'água, tanto quanto a expressão do rosto, são assaz eloquentes para mim. Já sei que não podes preencher o futuro de Carlos, tal como imagina ele. Nesse comeno, sentindo-se fielmente interpretada, a jovem Susana prorrompeu em pranto, dando a perceber que nutria velhas mágoas. Abraão, tocado pelas profundas experiências da vida, inclinou-se paternalmente e disse: Acaso terás sentimentos que eu não possa conhecer? Não creio que andes indiferente nesta nossa Nova Irlanda. Naturalmente, hás de ter inclinações que ignoro. Carlos e João são filhos do meu lar. Cirilo é também meu filho por afinidade. Tuas lágrimas revelam alguma coisa em teu coração que eu preciso conhecer. Porventura aguardas o braço de Cirilo para penetrar os mistérios do amor? A tais palavras, ditas em tom de imenso carinho, a filha de Jacques levantou o olhar e fez um gesto afirmativo, que não podia deixar margem a qualquer dúvida. Pois bem, disse o bondoso velhinho, revelando carinhosa compreensão. Fica descansada. Eu mesmo me entenderei com Cirilo. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e falou. Tio Abraão, tende sido para mim um segundo pai. Entretanto, não desejo ofender os sentimentos nobres de Carlos. Ora essa, não te incomodes com isso. Meu filho não saberá desta nossa palestra. Dir-lhe-ei que, informado de tua preferência, resolvi não tocar no assunto, visando a completa felicidade de Cirilo. Como vos agradeço, murmurou a jovem, osculando-lhe ternamente as mãos. E enquanto o ancião se retirava, Susana experimentava novas esperanças banhar-lhe o coração. Na noite daquele mesmo dia, Gordon solicitou do filho de Samuel uma entrevista em particular. Cirilo o acompanhou a um canto da extensa varanda, não isento de alguma inquietação. A influência do velho amigo dos Davenport era sempre decisiva no seu caminho. O que Jacques conseguia dele por efeito de amor, Abraão igualmente obtinha por força de autoridade moral. Algo perturbado, o filho de Constância seguia-lhe os gestos mínimos, até que o padrinho começou a falar, depois de longas reflexões. Meu filho,
venho tratar da solução de problema de importância capital para as nossas famílias. Assim espero que me compreendas a intenção, como se exposta fosse por seu próprio pai. Sou todo ouvidos, replicou o rapaz, considerando a solenidade do preâmbulo. É que, continuou o velho com bondade, não podemos concordar com o teu isolamento, e talvez saibas que Susana te ama desde a adolescência. Mas eu já me casei uma vez, redarguiu Cirilo, desejando fugir ao assunto. Isso, porém, não impede a recomposição da vida. Não me sinto bem ao pensar nisso. Por vezes, tio Abraão, quando essas ideias me ocorrem, tenho a impressão de trair a mim mesmo. O amor conjugal, a meu ver, é único e insubstituível. Sempre encarei o segundo matrimônio como taça vazia. Que teria então para oferecer a Susana? Essas ideias, não passam de fantasias, sem fundamento no plano das realidades positivas. Sou casado em segundas núpcias e nem por isso me considero o pior dos homens. O rapaz experimentou um leve abalo, visto não ter encarado o problema sob esse aspecto, firme no propósito de insular-se no seu infortúnio em culto de eterna saudade. Gordon continuou. Entretanto, compreendo os teus escrúpulos até certo ponto. A mocidade nos enche o coração de sublimes idealismos. Todavia, as vozes da experiência são muito diversas. Sei da saudade que te empolga o espírito afetuoso, mesmo porque, dada a tua conduta presente, parece-me que a esposa morta resumiu no mundo o conjunto dos teus melhores ideais. No entanto, poderás guardá-la na memória como símbolo de inspiração, como página viva a reler diariamente no imo da alma, a fim de criar uma nova situação feliz. A primeira mulher foi a jardineira cuidadosa e fiel que te deixou o perfume de lições sacrossantas para toda a vida. Mas não há esquecer que não estás fora do jardim da vida. Cirilo não respondeu, engolfado em profundo cismar. Julgas porventura, meu filho, que Nova Irlanda poderia progredir somente às expensas de nobilíssimos ideais? Muita vez tenho ouvido tuas apologias calorosas à opulência da terra que nos foi confiada. Repara o maciço da vegetação luxuriante que se perde na noite. Observa como o rio vai espalhando a vida silenciosamente. Toda a extensão vastíssima que o nosso olhar abrange espera o braço do homem. Meditemos nesse imperativo da natureza. A criatura viverá pelo coração, mas necessita aplicar e multiplicar os braços para colaborar na obra divina. A floresta requer cuidado, a terra aguarda o intercâmbio das sementes no seio fecundo. O curso d'água reclama retificações para trabalhos proveitosos. Os campos mais áridos sonham com um braço do rio. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita sem lar e sem prole. O filho de Samuel desejava confutar, nota explicativa 33, reprovar, contrapor-se a um ponto de vista de outro. Expender argumentos ponderosos, mas a autoridade patriarcal de Gordon era sempre sagrada aos olhos de todos. As razões por ele invocadas, frutos de madureza e bom senso, também lhe pareciam dignas de ponderação e respeito. Afinal, o venerando ancião sempre tinha uma preocupação mais elevada pelo bem coletivo, uma observação sensata, colimando o supremo alvo da vida: perpetuar a espécie. Sua dedicação aos problemas da gleba, manifestada não apenas teoricamente, mas exemplificada com sacrifícios, era um dos
muitos predicados que lhe realçavam a personalidade. Todavia, examinando e aprofundando os mais abscônditos ditames do coração, Cirilo sentia-se estranhamente angustiado quando compelido a conjecturar um segundo matrimônio. Sem dúvida, a prima cumulava-o sempre de gentilezas e deferências especiais. Associava-se de bom grado aos seus planos de serviço. Amparava-lhe os empreendimentos com o prestígio pessoal adquirido por sua afabilidade junto de todos os servidores. A seu ver, ela corresponderia ao papel de uma boa amiga, mas não poderia jamais substituir Madalena no seu coração. As afirmações de Gordon, todavia, eram ponderáveis. Apresentavam argumentos mais fortes que os maternais. O ancião de Belfast não se referia apenas a interesses pessoais, mas à coletividade, ao impessoal, ao mundo, à obra de Deus por intermédio da natureza. Reconhecendo-lhe a necessidade de raciocinar, o tio fizera longa pausa, voltando a insistir. Espero, pois, medites o assunto e nos proporciones a certeza da breve restauração do lar, para que Nova Irlanda se enriqueça mais tarde com tua descendência. Forçado a tomar atitude decisiva na resposta ao velho amigo, mas querendo adiar um compromisso formal, o rapaz obtemperou sensatamente. Por enquanto, creio que me não devo pronunciar em definitivo, reservando qualquer decisão para depois da visita que tenciono fazer ao túmulo de Madalena em Paris. Abraham Gordon, porém, considerou que a resposta equivalia a um meio caminho andado. A situação do restrito ambiente de Nova Irlanda continuava assim, e a ensejar ansiosas expectativas sobre o caso de Cirilo. A renúncia de Carlos em favor do companheiro, tornando-se arredio, sem que o filho de Samuel pudesse atinar com a causa do seu retraimento, imprimia nova força à opinião dos pauradores. O rapaz sentia-se cada vez mais apertado no círculo dos comentários familiares, enquanto a filha de Jacques continuava agindo. O generoso professor de Blois não encarava os boatos com simpatia espontânea, mas também não desejava intervir em decisões de tal natureza, não só porque poderia parecer egoísta ao sobrinho, como ingrato e insensível à filha, que já lhe havia confiado seus votos mais íntimos por ocasião do casamento de Madalena. Tão logo marcou a viagem para a França com o fito de visitar o sepulcro da esposa, Cirilo notou que Susana desejava a mesma coisa. A jovem temia intimamente que o primo pudesse encontrar algum fio da sombria teia e dispunha-se a segui-lo em jornada tão penosa, com a intenção de vigiar-lhe os passos. Em face das objeções familiares, alegou que precisava de material escolar para imprimir novo impulso aos seus trabalhos educativos. A fim de não agravar a preocupação dos parentes, deliberou levar Doroteia, uma das pequenas irmãs de Cirilo. Declarava-se desejosa de visitar igualmente a sepultura inesquecível e aproveitar o ensejo para rever antigas relações em Paris. E não houve como dissuadi-la. Após mais de 2 anos de ausência, o marido de Madalena regressava à França, assomado de amaríssimas recordações. Não estava propriamente alquebrado, pois o trabalho contínuo do campo dotara-o de singular robustez. No entanto, o olhar reservado e a comunicabilidade esquiva davam conta da profunda mudança operada. A chegada à capital francesa, depois de longos dias de viagem exaustiva, verificou-se sem incidentes dignos de menção, a não ser a gentileza crescente de Susana. Cirilo procurou avistar-se com os velhos amigos que o receberam alegremente. Cada paisagem, cada rua, assinaladas pelos antigos hábitos, foram outros tantos espículos de consternação.
Os antigos companheiros pintavam-lhe ao vivo as cenas tétricas e inesquecíveis da varíola devastadora. Muitos seres caros haviam partido para sempre. Em companhia de Susana, visitou a casa de Santo Honorato, o recanto adorável de sua primeira aventura. Os novos locatários simpatizaram com ele e o convidaram a rever o interior da antiga morada, em atenção aos ascendentes da visita. Penetrou nos aposentos comovidos e reverente, dando a impressão de ingressar num santuário muito amado. Susana descrevia-lhe o derradeiro quadro, indicando o local onde repousara Dom Inácio Villamil pela última vez, junto do sobrinho enlouquecido de dor. Cirilo foi mais longe, avistou-se com a serva que sobrevivera a tantos infortúnios, vendo confirmadas reminiscências angustiosas de que a prima parecia intérprete fiel. Das relações afetivas da extinta, encontrou apenas Colette, que se referiu à morta com lágrimas copiosas. Não conseguira vê-la no extremo instante, mas fora informada do seu passamento logo após a nuvem de sofrimento que abafara Paris. Por várias semanas, acrescentando que seu túmulo no cemitério dos Inocentes era objeto do seu carinho constante. Onde, porém, as impressões de Cirilo se tornaram mais dolorosas foi justamente na silenciosa mansão dos mortos, quando lá chegou ao entardecer, em companhia da prima e da irmãzinha. Aproximou-se das duas campas com respeito infinito e ajoelhou-se junto à lousa que tinha o nome de Madalena. Reparou no róseo coração de mármore atravessado por um punhal, símbolo profundo que devia à lembrança do tio Jacques, e esmagado pela saudade, soluçou longamente. A presença da prima não lhe impediu o pranto copioso. Mergulhado em preces, não reparou que Susana retirava da bolsa um papelinho. A jovem parecia reler velhas palavras, tocada igualmente por vibrações de indizível tristeza. Tratava-se da carta que a filha de Dom Inácio lhe escrevera para a Irlanda. Depois, ela aproximou-se de leve e entregou a carta ao primo, dizendo: "Veja, é de nossa querida morta." Ele mergulhou os olhos sôfrego no documento. Entre muitas outras advertências afetuosas, lá estavam as recordações de Madalena. "Não deixes de amparar Cirilo durante minha ausência. Se eu pudesse, aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes, mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o como se fosse eu mesma." O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: "Ninguém se desvelava tanto por mim." Deixemos agora o filho de Samuel Davenport entregue à luta espiritual e voltemos à modesta chácara de Ávila, onde passaremos a examinar um novo acontecimento. Precisamente 1 ano depois do auxílio prestado ao espírito Antero de Oviedo, por aquela que lhe fora mãe adotiva na terra, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Todos esperavam aquele advento com alvoroçada alegria, mas a criança causou a maior decepção. A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados, e não só isso, com o singular defeito do aparelho visual. A mão tinha apenas 2 dedos, enquanto o pé os tinha tortos e retraídos. No primeiro dia, os pais tentaram encobrir o fato, acabrunhados e receosos. Mas a velha serva que servia de parteira na grande propriedade dos Estigarribias levou a notícia a Dom Alfonso, cujo pai não admitia a existência de aleijados em seus domínios. Na manhã do 2º dia, João de Deus foi chamado pelo amo mais moço, que lhe falou irritado e severo: "Hás de reconhecer que fomos bastante cordatos por ocasião do teu matrimônio, mas a fazenda não pode sustentar crias anormais." O pobre pai
não ignorava a sorte reservada aos pobrezinhos que nasciam assinalados por estigmas dolorosos, incapazes para o trabalho, e respondeu humildemente: Já sei, Senhor, mas peço-vos, pelo amor de Deus, não seja meu filhinho eliminado, pois hoje mesmo dar-lhe-emos novo destino. Dom Afonso aqueceu, enquanto o infeliz servo regressava ao ambiente doméstico. Depois de comunicar à esposa o ocorrido, misturou com as dela as suas lágrimas, deliberando recorrer à bondade de Dona Madalena para que a criança fosse devidamente socorrida. Ponderaram as dificuldades extremas da generosa benfeitora e, acanhados de lhe falar diretamente, resolveram chamar a pequena Alcione, que de certo os auxiliaria com a sua ternura infantil. Atendendo ao chamado, a graciosa menina aproximou-se curiosa do berço improvisado. Dolores esforçou-se heroicamente para não chorar e falou: Mandei buscar-te, Alcione, para dizer que o pequenino é teu e de tua mãe. A menina arregalou os olhos de alegria, entremostrando assombro infantil. Sem nada dizer, estendeu os bracinhos com sublime expressão de doçura. João de Deus envolveu o filhinho na camisola rendada que Madalena havia dado e ajudou-o a segurar a criança. Alcione exultava de alegria. Com enorme cuidado, voltou à casa, provocando admiração maternal. A esposa de Cirilo surpreendeu-se. Transbordante de júbilo, Alcione mostrou-lhe a criancinha, murmurando: Julgo que a cegonha deixou cair o pequenino em lugar errado. Deus não o mandou para Dolores, porque ela me disse que o bebê é meu e da senhora. Não é possível, afirmou Madalena curiosa. A filha fez um gesto de quem não desejava qualquer modificação na providência e sentenciou: mamãe, não fale assim. E como se buscando uma defesa prévia, aproximou-se mais da mãezinha e continuou a dizer com graciosa expressão: Se a senhora o deixar comigo, nunca mais pedirei brinquedos e carregá-lo-ei no colo para não lhe dar trabalho. A genitora supunha que tudo aquilo não passasse de capricho infantil e acrescentou: Não podemos separá-lo de Dolores, minha filha. Terias coragem de vê-lo chorando longe da mãe? João de Deus acompanhava o diálogo, afogando o coração em lágrimas. Mas, vendo que Alcione se preparava para responder, pediu a Dona Madalena um momento de atenção em particular e falou gravemente: Minha senhora, conhecemos as vossas dificuldades. Entretanto, não temos outra fonte de caridade a que possamos recorrer. Ignorais, talvez, que aleijados ou cegos de nascença, dos escravos de algumas fazendas coloniais, são eliminados ao nascer. Os estigarríbias adotam esse regime. É verdade que Dolores não tem o estigma do cativeiro, mas tem o eu, infelizmente, na qualidade de pai. Hoje de manhã, Dom Afonso me chamou para tratar do caso e acabou por intimidar-me a consumir com o desgraçadinho. Mas isso é uma exposição criminosa, atalhou a filha de Dom Inácio. Ainda assim é tradicional na colônia, onde os brancos têm filhos, mas os pretos só têm crias. Seria talvez interessante reclamar e defender meus direitos, mas sei que nada adiantaria, ou antes que me valeria o ser reconduzido a ferros para os duros trabalhos da minha primeira mocidade. Compreendo. Lembramo-nos então, Dolores e eu, de solicitar-vos este sacrifício. Por quem sois, ajudai-nos a salvar o pequenino. Madalena considerou os apuros em que se via para manter o exíguo lar, mas, profundamente comovida, não hesitou um minuto em responder. Não julguei que se tratasse de problema tão grave, mas já que assim é, vocês devem contar conosco. Seu filhinho será também meu. Dolores virá amamentá-lo em minha companhia. E por tudo mais, fiquem descansados, porque o Petis será o irmão mais moço de Alcione.
Será vosso servo, murmurou o semiliberto, enxugando uma lágrima. Será meu filho, emendou a filha de Dom Inácio, voltando incontinente à sala, onde a criança choramingava nos braços carinhosos da filha. Tomou-a e aconchegou-lhe ao coração. Não saberia jamais definir as doces comoções que se lhe apossaram da alma generosa. Acariciou a mãozinha defeituosa, beijou-a com ternura. O recém-nascido aquietou-se brandamente. E enquanto João de Deus se despedia para atender ao labor diuturno, a esposa enfermiça de Cirilo Davenport mergulhava num abismo de profundas interrogações. Por que mistério o filhinho de Dolores ia reclamar seus carinhos maternais? Contemplou-lhe detidamente os traços grosseiros, aliados aos defeitos físicos que lhe haviam assinado tão doloroso destino. Mergulhada num mar de cismas atrozes, rogou a Deus lhe concedesse forças para desempenhar a tarefa maternal até o fim. Não ignorava a extensão dos sacrifícios que a decisão lhe impunha nas lidas diárias. No entanto, a criança reclinada ao seio parecia falar-lhe intimamente de um infinito reconhecimento. Não podia contar com as próprias forças, mas habituara-se a confiar na misericórdia de Deus. À noite, como de costume, Padre Damiano apareceu para o serão habitual. Madalena relatou-lhe o fato da manhã, extremamente comovida, comentando o caráter inexplicável das suas comoções. E o velho amigo acentuou. Deus tem numerosos meios de aproximar as almas. Quem poderá saber de onde vem esta pobre criança tão penosamente assinalada do berço? Estejamos preparados para cumprir os celestiais desígnios e agradeçamos sinceramente a emotividade maternal que bafejou seu coração. Mal acabava de o dizer, Alcione entrou na sala com a criança ao colo. Depois de saudar afetuosamente o sacerdote, apresentou-lhe o seu bebê com requintes de zelo. Este menino, Padre Damiano, foi a cegonha quem trouxe do céu para a mamãe e para mim. Veja como é bonito. O eclesiástico tomou o petisco cuidadosamente, enquanto a menina o ajudou a segurá-lo convenientemente nos braços, murmurando. Sem dúvida, um belo rapaz que Deus nos mandou. Em seguida, fixou nela os olhos e interrogou após uma pausa. Como se chama? Alcione lembrou a história que a mais admirava entre que a mãe costumava respigar, das obras irlandesas que o marido lhe deixara, e volvendo-se para a genitora, como a pedir-lhe aprovação, respondeu, é Robin. Um lindo nome das terras de teu pai, disse o religioso, revelando o interesse. E por que o escolheste? O senhor não sabe a história? Não, conta lá. A pequena Alcione assumiu encantadora atitude por coordenar detalhes na mente infantil e explicou. Rob era um menino que a cegonha esqueceu numa rua, quando todos dormiam, mas depois foi achado por uma senhora de bons sentimentos que o criou para as coisas de Deus. Muita gente o julgava insuportável porque era muito feio, mas era tão generoso e tão humilde que recebeu de Jesus uma grande missão. Lembraste muito bem, Alcione. Estou certo de que o Salvador há de amparar este nosso Rob. O sacerdote examinava a criança com atenção. Depois de lhe observar o defeito dos olhos, examinou o pé e a mãozinha mirrados. Parece doentinho, exclamou um tanto impressionado. Acredito que não poderá trabalhar muito bem quando ficar homem. Alcione havia se assentado em atitude expectante e, ouvindo a alusão do velho clérigo, acrescentou solícita. Mamãe já falou isto, mas o senhor não acha que Rob poderá aprender música? Damiano compreendeu o alcance da infantil lembrança e opinou satisfeito. Muito bem lembrado.
estudará em nossas aulas e, quando crescer, dar-lhe-emos um violino de Cremona. A menina bateu palmas de contentamento, como se houvera resolvido o problema de alta relevância, e, aproximando-se do sacerdote, retomou o petis com infinitos cuidados, enquanto a mãe lhe acompanhou os movimentos com um olhar de ternura indefinível. Assim regressava Antero de Oviedo ao cenáculo do mundo para as tarefas laboriosas da redenção.